Olá, seja bem-vindo ao canal Bisuário de Trânsito. Eu sou Marcelo Saturnino, especialista em trânsito e transporte e autor do Bisuário, uma das ferramentas mais completas sobre fiscalização e legislação de trânsito do país. E hoje vamos falar sobre uma coisa que muitos motoristas experientes ainda fazem errado, que é o uso das luzes dos veículos em dias de chuva, neblina ou cerração. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então, vem comigo! Com chuva ou neblina, eu sou obrigado a ligar as luzes do meu carro, mesmo de dia? Sim, é obrigado. Por quê? Pelo seguinte, caso tu não ligue as luzes, ninguém vai te ver. Ah, mas é de dia. Não, mas é de dia e tá chovendo, é de dia, tem neblina ou tem cerração, que eu já explico a diferença. Então dá uma olhadinha aqui. Esse carro aqui fica fácil de ver. Dá até para ver que é uma Land Rover, a princípio. Aqui atrás tem um outro carro que não sei qual é o modelo. Parece ser um Fiat, talvez. E lá no fundo, eu só enxergo duas bolinhas, que é o farol aceso do terceiro carro. Talvez tenha algum carro aqui no meio, eu não sei. Algum aqui atrás. Mas eu só consigo enxergar por conta do sistema de iluminação, que durante o dia, durante a chuva ou durante a neblina, vai servir também como sinalização. Ou seja, sinalizar onde o carro está, né? Até chegar em ti. Na chuva também, mesma coisa. Imagina o vidro todo embaçado, molhado. Eu só vou conseguir enxergar os carros, especialmente os carros mais escuros, que confundem ali com a natureza, se camuflam. Só vou enxergar por conta da luz, do farol. E aqui também, tanto o carro vindo, quanto os veículos indo. Eu sei que esse aqui está vindo porque a luz é branca. Eu sei que esse aqui está indo porque a luz é vermelha. Isso vem lá da Convenção de Viena, como a gente já falou em alguns vídeos. Especialmente nesse vídeo aqui, caso queira dar uma olhadinha, o porquê das cores das luzes. Beleza. E pode ser qualquer luz? Não, não pode. Tem que ser o farol de luz baixa. E a gente vai descobrir por quê ao longo do vídeo. Então, luz baixa é essa aqui. É aquela luz que eu uso para andar durante a noite. Então, luz alta e luz baixa. E onde está escrito isso? Está escrito lá no CTB, no artigo 40. Lá diz, o uso das luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. Então, o condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. À noite, obviamente, né? À noite eu sempre vou usar o farol aceso, ou alta ou baixa, dependendo do caso. E durante o dia, quando estiver passando dentro de um túnel, obviamente tem que ligar as luzes, sob chuva, neblina ou cerração. Neblina e cerração, tecnicamente, é a mesma coisa, ok? Tem alguns que dizem que é diferente, mas, na verdade, não encontrei diferença nenhuma pesquisando. Se tiver uma informação diferente, pode colocar aí nos comentários. Ué, mudou? Não era só em caso de chuva forte? Então muitos me perguntam, ué, mas qualquer chuva? Não era só chuva forte? Então, até uns 4 anos atrás, o artigo 40 falava o seguinte, lá no inciso 4º. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou cerração. Aqui não mudou nada, né? Mas era chuva forte. O que aconteceu? O texto passou a ser esse aqui. Então, o condutor manterá acesos os faróis do veículo. Então, mudou de luz de posição para farol. Por meio da utilização da luz baixa. Perfeito. À noite e mesmo durante o dia em túneis e sob chuva. Então, chuva forte virou apenas chuva. Chuva forte eu sei o que é. Mas o que é chuva? A partir de que momento eu posso dizer que está chovendo e que eu preciso usar o farol de luz baixa? Bom, não existe nada escrito na legislação. Mas, para mim, o limite é quando eu ligo o limpador. Se eu estou com o limpador ligado, precisei ligar ele, seja no intermitente,
seja ali na velocidade 1, 2, seja qual for, dependendo do carro, é porque minha visibilidade começou a ficar comprometida. Então, nesse caso, para mim, é onde começou a chover efetivamente. Não só quando a chuva está caindo de cima, mas também quando a chuva está na horizontal. Como é que funciona isso? O famoso spray dos caminhões, dos carros, das caminhonetes. Todo veículo provoca um spray. E isso faz com que a visibilidade fique comprometida. Então eu tenho que acender minha luz nessa ocasião também. Observem, eu vou tocar de novo o vídeo, observem que os veículos estão atrás do caminhão, como sofrem para enxergar o que está na frente. Inclusive esse aqui, que está tentando ultrapassar, ele deve estar com uma certa dificuldade para ver lá na frente por conta do spray do caminhão. E a mesma coisa o veículo que está vindo nessa direção, no sentido contrário, também teria dificuldade se esse veículo aqui que está ultrapassando tivesse com a luz apagada. Poderia ser talvez uma chance por uma colisão frontal. Então, tocando de novo aqui, vejam aqui a quantidade de vapor de água, não é vapor, são gotículas de água em suspensão no ar que vão atrapalhar toda a visibilidade. Então, nesse caso aí, a partir daí, eu uso o limpador e, consequentemente, o sistema de iluminação. Por que a luz de posição não pode mais? Lembram? Mudou de chuva forte para chuva, luz de posição para farol de luz baixa. Porque a luz de posição é muito fraquinha. Não tem como usá-la dia de chuva e acreditar que alguém vá enxergar o meu carro no meio da neblina, no meio da névoa ali. Uma luzinha bem fraquinha como é a luz de posição. Tá, e o que é a luz de posição afinal? Muita gente tem essa dúvida. Por incrível que pareça. Vamos lá então. Estou no meu carro, vou acender as luzes. Primeira coisa, acender o primeiro estágio, que é a meia luz, luz de posição, farolete, alguns chamam também. Então vai acender somente a luz mais fraquinha, que é a luz de posição. Aquela luz que eu uso, por exemplo, para deixar acesa durante a noite, para trocar um pneu, ou fazer alguma manutenção no veículo, num local perigoso. É uma luz mais fraca, que economiza mais bateria, obviamente, porque se eu tivesse que deixar o farol aceso com o motor desligado, aí rapidinho eu ia perder a bateria, não ia conseguir mais andar com o veículo da partida. E por sua vez, na parte de trás do carro, também acende a luz de posição. Então, luz de posição, duas na frente, duas atrás. As da frente podem ser brancas ou amareladas, né? Porque a luz halógena ou a luz incandescente normal, ela é amareladinha, a gente já falou em vários vídeos. E lá atrás é vermelha. Ué, mas essa lanterna que é transparente pode? Não interessa a cor da lente da lanterna. O que interessa é a cor da luz. Pronto. Meia luz acesa, luz de posição, vamos para a próxima etapa. Farol. Agora sim, farol de luz baixa. Farol de luz baixa. E lá atrás, permanece a mesma coisa. Que tanto faz estar com a luz de posição ligada lá na frente ou o farol de luz baixa, a luz de posição aqui atrás fica da mesma forma, sempre ligada. É assim que funciona. Então, luz de posição é a luz do meio. Ela não pode ser usada no dia de chuva ou em dia com neblina. E aqui um outro exemplo. Observem esse carro aqui. Farol de um lado, luz de posição do outro, porque o farol queimou com a sua luz de posição. E aqui um Honda Fit, mesmo que eu mostrei, com a luz de posição na parte de cima ali do farol. Vamos ver de novo? Então tá aqui, vejam, farol de um lado, onde desligou o branco, e luz de posição do outro, bem fraquinha. E o Fit também. A luzinha em cima, um pouquinho melhor, mas também muito diferente dos faróis dos carros, muito mais fraco. E um outro exemplo, também bastante comum, que é o seguinte. Ó, farol, com farol de neblina, tranquilo, farol. Olha esse carro aqui, esse Fiat Argo. O dono possivelmente está pensando assim, eu estou usando o meu DRL. Só que nesse caso desse carro, aquilo ali não é um DRL. Pelo menos naquele momento não. Ele pode até acender como um DRL depois. Mas ele está muito fraquinho. Ou seja, está como luz de posição.
Então muita gente acaba usando aquela moldura de LED ali, que vem original, obviamente, achando que é um DRL, mas não é. A gente vai ver isso mais adiante. Observa novamente. Olha como é muito mais fraco que o restante dos veículos. Então não serve. E detalhe, está acesa a luz aqui atrás. É mais um indício que não se trata de um DRL. A gente já vai explicar por quê. E se eu usar os faróis na posição automático com sensor crepuscular? Então, carros que têm um sensor, quando fica escuro, o farol acende automaticamente. Mas é só quando fica escuro. Que se estiver meio-dia, 10 da manhã, estiver chovendo e estiver claro, ele não vai acender o farol. Perfeito? Também ele não vai acender na rodovia, porque o sensor é de luz, não é de lugar onde está circulando. E ele não vai acender também na neblina se tiver muito claro. Que às vezes amanhece o dia, é muito comum a neblina surgir na parte da manhã, de madrugada, amanhece o dia às vezes, o sol vem, mas a neblina ainda está presente. Nesse caso, o farol, mesmo na posição automática, não vai acender. Como é que funciona isso? Vamos ver um pequeno vídeo. Tá aqui off, luz de posição e automático. Alguns têm essa posição aqui ou o farol normal, que seria o ideal de ligar no dia de chuva, não deixar no automático. Posso usar somente o farol de rodagem diurna, DRL, na chuva ou na neblina? Não pode, por dois motivos. O primeiro deles é que DRL não é farol de luz baixa, conforme exige lá o artigo 40 do CTB. Além de ser uma luz mais fraca, bem mais fraca que o farol normal do carro. E o segundo motivo, a gente vai ver agora. Observem esse carro aqui da frente. Ele vai passar, DRL ligado, e na parte de trás, perceberam? Não tem nada. Rodar de novo. DRL ligado, passou. Olha aqui, tudo desligado. Por que isso? Porque na maioria dos veículos, via de regra, o DRL não aciona as lanternas traseiras. Então vai estar chovendo, lá uma chuva torrencial, vai estar uma neblina fechada, e eu lá com o meu DRL, ótimo, perfeito, visível na frente, mas a traseira do meu carro vai estar totalmente às cegas. Então se eu tiver que reduzir a velocidade no meio da neblina, ou por um acaso eu tiver que parar mesmo por conta de algum obstáculo, e eu tirar o pé do freio por um instante, o meu carro vai estar completamente apagado. Perfeito? Então, com risco de colisão. E como saber se o meu veículo tem DRL ou não? Então, vai no teu veículo, abre ele e entra dentro. Verifica se está tudo desligado, inclusive farol desligado, luz desligada, tudo desligado. Aí vai e liga o carro. Aciona a chave, ele aciona o motor, no botão ou na chave, deixa como está, sai do carro, vai lá na frente e olha para ele. Se tiver alguma luz ligada, é o DRL. Por quê? Porque o DRL não tem botão, não tem chave, não tem interruptor nenhum. Ele acende sozinho. Então, se eu enxergar uma luz assim, é o DRL. Ah, pode ser perto do farol, pode ser aqui em cima, ó, Peugeot 208, essas luzinhas aqui. Em alguns modelos é DRL, em alguns modelos não é, certo? Então, tem a luz de posição aqui, que é a assinatura do carro. De longe eu consigo ver que é um Peugeot 208. Lá atrás também. Tem a questão dos dentinhos aqui embaixo, os dentes de leão, né, da Peugeot. Algumas vezes vai estar aqui embaixo o DRL. E então tem que verificar, conforme a versão do veículo, versões mais caras vão ter, e às vezes a versão mais barata tem só aqui a luz de posição que parece um DRL, mas não é. Tem veículos também que vão acender aqui embaixo. Veja, o Compass, carro bastante comum, tem aqui uma luz de posição em volta do farol, mas ela não é DRL. O DRL está aqui, ó, essa luz amarelinha que não é de LED. É uma lâmpada comum, uma lâmpada incandescente. Como é que eu sei o que é o DRL? Basta entrar no carro, como eu falei, tá tudo desligado, liga a chave, vem aqui na frente, vai estar só essa luz aqui ligada. Do lado e do outro, perfeito? Então eu sei, a partir desse momento, que aquilo ali é o DRL. Lembrando que em alguns veículos, o DRL pode ser desligado no computador de bordo.
Então tem que cuidar isso também. Às vezes eu tô achando que o DRL está ligado, mas não tá, porque está desligado lá nos comandos do veículo. Posso usar as luzes auxiliares de neblina e milha? Depende. Se for o farol de neblina dianteiro, ok, está aqui representado nessa imagem. Ele fica sempre aqui embaixo, nos cantinhos do carro. Ele é uma luz auxiliar do farol de luz baixa. Então pode sim, durante chuva, neblina, cerração, tempestade de areia, o que for, qualquer restrição de visibilidade. E eu sei que ele está ligado porque vai ter esse símbolo, essa luz piloto no meu painel. Okay? Mas eu posso também ligar essas aqui. Estão vendo? Tem duas apagadas aqui. São os faróis de longo alcance ou faróis de milha. Eles têm esse nome porque atingem uma longa distância. Por isso que eles são faróis auxiliares do farol de luz alta, que está ligado aqui nessa imagem também. Exagerei aqui na luz para ficar mais fácil de ver. Ok? Então, eles vão estar ligados junto com a luz alta, então vai ter lá no painel o símbolo da luz alta acionado. Se não for assim, então não é farol de longo alcance. E, por fim, a lanterna traseira de neblina, que pode estar aqui do ladinho, pode estar no meio, pode estar nos dois lados, e está representada no painel por essa luz aqui de cor laranja. Perfeito? Então, posso sim usar as lanternas e faróis auxiliares de neblina somente. De milha não. Porque se eu ligar a luz alta no meio da neblina ou acionar os faróis de milha ou longo alcance, que é a mesma coisa, aí sim que eu não vou enxergar nada. Para quem tiver dúvida aí, poxa, mas farol de milha não é a mesma coisa que neblina? Tudo isso aí na frente não é tudo farol de milha? Não é. Tem esse vídeo aqui do lado explicando exatamente a diferença entre cada um deles. É uma coisa que muita gente se confunde ainda. Quais são as infrações mais comuns? A primeira delas, essa aqui. Vou colocar por vídeo. Tá lá o carro vindo, todo mundo com farol aceso, porém, contudo, todavia, no entanto, esse carro aqui da frente, que é um City, tá com a luz apagada. Nesse caso aqui, qual é a infração? Artigo 250, 1b. Em movimento de dia, deixar de manter acesa a luz baixa sob chuva, neblina ou cerração. Infração média, 4 pontos do condutor. E se for assim? Olha esse carro aqui na frente, está só com a luz de posição. É uma EcoSport. Qual é a infração? Mesma coisa. 250, 1b. Em movimento de dia, deixar de manter acesa a luz baixa. Ué, mas não estava aceso? Não, estava aceso a luz de posição, não a luz baixa. Então, é infração. Um outro exemplo. Caminhão, uma carreta. Observem que está com o DRL acionado, mas não tem nenhuma outra luz. Nem farol de neblina, nem farol principal, só o DRL. Significa o quê? E lá atrás, o veículo está apagado. É infração? Sim, com certeza é infração. É a mesma infração. Deixar de manter a luz baixa acesa. Por quê? Ele manteve o DRL, não a luz baixa. E aqui? Vejam. Ele deixou de acender o farol? Não, né? Mas só que tem um lado com defeito. Infração do artigo 230, inciso 22 do CTB. Conduzir o veículo com defeito no sistema de sinalização e iluminação ou lâmpadas queimadas. Ali está mais com defeito, não é? Porque todo aquele lado está apagado. Tanto o farol de luz baixa quanto a luz de posição. Talvez seja fusível ou seja algum mau contato elétrico. Porque queimar as duas lâmpadas ao mesmo tempo pode acontecer, mas é mais difícil. E aqui, um outro exemplo. O que vocês acham? Será que está desregulado do lado de lá? Com certeza, né? Bastante desregulado. Então, nesse caso aqui, artigo 223. Transitar com farol desregulado, de forma a perturbar a visão de outro condutor. Dessa vez, a multa grave, 5 pontos, do condutor e enseja a retenção para regularização. E aqui, mais uma. Olha só, não dá nem para enxergar o carro, só o clarão. O que pode ser isso aqui? Pode ser farol desregulado, talvez, com muito peso no porta-malas. Pode ser luz alta.
Ou pode ser um LED vagabundo lá que o cara colocou. Pode ser qualquer coisa, certo? Quais seriam as infrações? Ou a infração? Se for com farol de luz alta, tá usando luz alta deliberadamente, artigo 223, multa grave 5 pontos, condutor. Ou pode ser também o uso do LED, um LED regular, como falei, um LED de baixa qualidade, então ali é infração de alteração do sistema de iluminação, grave também 5 pontos, só que dessa vez é do proprietário a responsabilidade. Qual é o certo então, no final das contas? O certo é rodar com a luz baixa acesa, farol de luz baixa, de forma que o carro fique visível na frente e também na parte traseira. Só isso. Não usar só DRL, não usar só luz de neblina, não usar nunca, jamais usar luz de posição e muito menos não usar nada. Então, sempre farol de luz baixa, que não tem erro. Além de estar cumprindo a norma, o CTB, o artigo 40, tu também vai ter muito menos risco de se envolver num sinistro. E você já conhecia todos esses detalhes? Comenta aí para nós. E não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade, clicando no botão Seja Membro logo aqui abaixo. No mais, valeu pela audiência e até a próxima!